Muito bom dia, irmãos, graça e paz, amém? Tem a nossa galera dos Youngers, estão prontos para descer com Charles e Camila. Aproveito para dar um aviso muito especial para os pais e os Youngers que aqui estão. No próximo dia 13, nós teremos o Acampa Dentro dos Youngers aqui na Luz Flamboyant, amém? Então, dia 13 de julho agora, a partir das 19 horas, vocês podem procurar o Charles e a Camila, já estamos com mais de 25 inscritos, e a expectativa é que cheguemos a 50 Youngers participando desse Acampa Dentro, aqui dentro da nossa igreja, amém? Então, se você conhece algum adolescente com idade, pré-adolescente com idade entre 9 e 12 anos, pode procurar o Charles e a Camila, que eles estão preparando algo incrível para esse tempo, amém? Convido vocês para que abram suas Bíblias comigo em Romanos capítulo 4, versículo 13. É uma alegria muito grande estar com os irmãos e ministrarmos mais uma vez aquilo que o Senhor tem ministrado aos nossos corações. Nós chegamos hoje ao último episódio da série que se chama Prisioneiros da Esperança. E esta série, ela foi gerada nos nossos corações e primeiramente ante Deus com muita expectativa do que Ele tem para falar e ministrar aos nossos corações. Nós vamos para a leitura bíblica juntos. Romanos capítulo 4, versículo 13, o texto diz: Não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Diga comigo, da fé. Pois os que vivem pela fé são herdeiros. A fé não tem valor e a promessa é inútil sem ela mesma, porque a lei produz a ira, e onde não há lei, não há transgressão. Versículo 16: Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão. Quantos descendentes de Abraão temos aqui nesta manhã? Não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas aos também que têm a fé que Abraão teve. Olha que legal isso. Não somente aos que estão sob o regime da lei, mas sobre todos aqueles que têm a fé que Abraão teve. É a fé que nós temos. Como está escrito, versículo 17: Eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu. O Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. O Deus que Abraão creu, o Deus que nós cremos, é o Deus que chama as coisas e chama a existência, ainda que elas não tenham vindo a existir ainda, como se elas já existissem. Quando Abraão creu no Senhor, é sob essa fé, é sob esse nível de fé que nós estamos falando. O Deus que dá vida aos mortos e chama a existência coisas que não existem como se já existissem. Versículo 18: Abraão contra toda esperança, em esperança creu. Olha que legal isso aqui. Abraão contra toda esperança, em esperança creu. Porque o nível de esperança bíblico e o nível de esperança que Abraão creu não é o mesmo ao qual eu e você estamos submetidos no nosso cotidiano. Não é o nível de esperança que está pautado por aquilo que os homens e as pessoas e as circunstâncias dizem, antes pelo contrário. É um nível de esperança que é baseado pela fé. Então começa com a fé, que gera em nós uma esperança e que vai resultar finalmente no amor. Vamos continuar. Versículo 18: Abraão contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência, sem se enfraquecer na fé. Olha um atributo daqueles que são prisioneiros da esperança. São aqueles que não permitem que a sua fé seja enfraquecida. Reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor, mesmo diante de circunstâncias naturais desfavoráveis. Abraão com 100 anos, Sara também com a idade ultrapassada para ter filhos. Mesmo assim, Abraão creu contra a esperança do mundo, mas com a esperança que vem do alto, amém? Versículo 20: Mesmo assim não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé, e deu glória a Deus, estando plenamente como havia prometido, e crendo que Deus poderia cumprir o que havia dito. Versículo 22: Em consequência, isso lhe foi creditado como justiça. As palavras lhe foi creditado, não foram escritas apenas para ele, mas também para nós. Diga assim, também, para mim também são essas palavras.
Quantos creem que a Bíblia também é uma promessa de Deus para nós? As promessas que estavam sobre Abraão, o texto bíblico diz que são as mesmas palavras que estão destinadas a nós, que também estamos crendo nesse tempo. As palavras lhe foi creditado não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus creditará a justiça, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. Quantos creem que Jesus Cristo ressuscitou? Quantos creem nisso? Creem mesmo? Porque o texto diz que essas promessas e esta palavra que estava sobre Abraão está sobre nós que também cremos que ele ressuscitou. Certa vez o apóstolo Paulo escreveu também aos irmãos de Corinto dizendo: olha, se vocês não creem na ressurreição, de nada adianta tudo que nós estamos dizendo ou falando. Nós precisamos ter essa convicção de fé, a certeza de que Jesus morreu, mas a certeza absoluta de que ele ressuscitou. Alguns até chegam a acreditar que ele morreu, mas nem todos acreditam que ele ressuscitou. E se não cremos que ele ressuscitou, de nada adiantou crer que ele morreu em nosso lugar. A promessa da fé, ela é constante, ela é perseverante, ela é contínua, quando cremos em toda a completude daquilo que o próprio texto bíblico traz para nós. Abraão creu tanto que Deus poderia trazer um substituto a Isaac, mas ele creu muito mais, que Deus poderia inclusive ressuscitar Isaac. Essa é a grande verdade. O que foi creditado sobre Abraão é o que está sendo creditado sobre nós nesse tempo. Uma série em que fala sobre prisioneiros da esperança. Ela vem a nos dizer e a retratar sobre nós todo o contexto e texto bíblico, sim. De fato, a Bíblia nos fala sobre um Deus que tem um plano, que é de nos atrair para Ele mesmo, de nos salvar e nos redimir dos nossos pecados, e depois nos levar ao céu, sim. Mas nós precisamos entender que os escritos bíblicos, eles também são ensinamentos para como podemos viver a realidade do céu sobre a nossa terra. A mensagem bíblica não é apenas sobre um povo que vai ascender aos céus, mas a mensagem bíblica é sobre um povo que vai trazer a realidade dos céus para a sua terra. Prisioneiros da esperança são um povo, uma comunidade, a qual eles acreditam que sim, nós podemos atrair a realidade dos céus para a nossa terra. Nós podemos sim nos apropriar de textos e de verdades bíblicas que serão ensinamentos para que nós possamos aplicá-los no dia a dia. Um dia de cada vez, nas segundas, terças, quartas, quintas, sextas, sábados, domingos também. Nós não podemos crer apenas no domingo, como estamos aqui juntos hoje. A realidade da fé cristã, a realidade dos textos, dos ensinamentos bíblicos, são para pessoas, como fomos ensinados e levados para um ambiente profético nas últimas 3 semanas, a avançarmos por um caminho de esperança constante, ao qual nós nos desligamos daquilo que é do mundo, mas nós não conseguimos tirar de nós a esperança. A esperança, ela precisa ser uma pauta inseparável da nossa caminhada de fé. A esperança, ela precisa ser uma marca dos cristãos de todos os tempos. Não somente dos cristãos que vieram pós-Cristo, quando eles aparecem pela primeira vez chamados de cristãos em Antioquia, não. A expressão cristão, ela precisa sempre estar conectada com a expressão esperança. Não sei se todos vocês sabem, mas a palavra sabedoria, ela aparece somente no livro de Provérbios 44 vezes. Mas a palavra esperança, ela aparece somente no Antigo Testamento, na versão Almeida corrigida, 66 vezes somente no Antigo Testamento. No Novo Testamento, nessa mesma versão, nós vamos ver a palavra esperança 33 vezes. Sabe por quê? Porque o mesmo texto bíblico diz em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13, que ao final de tudo ficarão a fé, a esperança e o amor. Dessas 3 nós sabemos que o amor ele é o maior, mas nós não podemos diminuir a importância da esperança. Eu uso sempre uma figura de linguagem dizendo que a esperança é a irmã do meio da fé e do amor. E é muito interessante, quantos aqui tem irmãos mais novos que vocês? E quantos aqui tem irmãos mais velhos? Tem alguém aqui que se considera o irmão do meio? Eu me considero o único irmão, porque eu sou filho único, né? Mas irmãos do meio, normalmente eles exercem um ponto de equilíbrio. Eles não são nem o primogênito, mas eles também não são, como diria no ditado popular, a rapa do tacho. E o irmão do meio, ou a irmã do meio, normalmente eles têm que ser esse ponto de equilíbrio. Eles precisam exercer o lado daquilo que é responsável como primogênito, que se apropria muitas vezes de uma maturidade maior do que o mais novo, mas ele também não pode deixar de usufruir dos privilégios e dos prazeres de ser aquele que veio no percurso.
A esperança, ela de fato ela não é maior que o amor, mas ela não pode ser diminuída frente ao amor. Quando nós olhamos para o texto e para essa história de Abraão, e daqui a pouco nós vamos ler Romanos 5, nós vamos ver mais uma vez e entender que a esperança ela é resultado da fé. E a fé é o primeiro passo, depois vem a esperança, e o terceiro passo, como resultado da fé, é o amor. Então nós estamos falando sobre uma série, a qual nós precisamos entender, que há também na Bíblia o propósito de nos enviar e nos ensinar a viver neste mundo de uma maneira viva e plena e abundante. O propósito eterno de Deus não é somente, mais uma vez dizendo, irmãos, nos salvar, nos redimir, nos levar para o céu, é muito maior do que isso. O texto bíblico ele aponta o tempo todo que o Senhor quer que nós possamos inclusive reinar em vida, representá-lo em vida, manifestá-lo em vida nas nossas atividades cotidianas e ordinárias. Só chegamos ao extraordinário, que é a realidade dos céus, se vivermos a realidade ordinária, que é a realidade da terra, como merece ser vivida. Sim ou não? Aos vencedores darei a eles a oportunidade de reinarem comigo. Quem são os vencedores, irmãos? São aqueles que viveram o ordinário, que viveram a realidade da terra, como se estivessem tocando os céus. Nós não podemos fazer uma separação. Historicamente nós caímos em equívocos, como separar o santo do profano, o secular do que é santo, sendo que na verdade como filhos de Deus que somos, como descendentes de Abraão que somos, nós devemos ver a realidade de que tudo que fizermos é santo e é para a glória de Deus, amém? Tudo que fizermos é para ser abençoado, é para ser próspero, é para ser bendito. Dessa forma então, a esperança, ela precisa ser carregada por nós todos os dias. Nós não podemos diminuir as expectativas que Deus colocou a nosso respeito. Tal como a sabedoria, o texto bíblico diz, ela é mais importante do que o ouro e do que a prata, e ela deve estar amarrada em nosso pescoço, e nós devemos sair gritando pelas praças, sabedoria, sabedoria. O texto de Provérbios diz, da mesma forma nós devemos sair por aí, cheios e carregados de esperança. Cristãos que somos, filhos de Deus que somos, crentes em Jesus Cristo, de que Ele morreu, mas de que Ele também ressuscitou. A esperança tem que ser uma pauta importante para nós. Nós devemos carregá-la todos os dias. Nós devemos viver todos os dias cheios de esperança. Isso não quer dizer que em alguns momentos nós não venhamos nos sentir cansados. Não estou falando sobre isso. Isso não quer dizer que em alguns momentos nós até não possamos nos sentir desanimados, porque existem circunstâncias diversas, existem situações pelas quais nós não temos o controle. Somente Deus tem o controle de tudo. Isso não quer dizer que em alguns momentos nós até não pensamos ou não achamos que estamos perdidos. Mas nesta manhã, e mais uma vez, fechando essa série, nós chegamos à certeza de que o Senhor tem para nós as respostas que precisamos. O Senhor tem para nós a esperança que vamos crer, ao contrário da esperança que o mundo prevê. A esperança que o mundo prevê é aquela que é susceptível às adversidades da vida, aos tempos ou às tempestades ou às bonanças da vida. Pessoas que só vivem com a esperança deste mundo. Quando as coisas vão bem, eles estão cheios de esperança. Eles estão empolgados, eles estão reluzentes, eles estão prontos para tudo que forem convidados. Agora, pessoas que vivem sem a esperança que vem do alto, quando as circunstâncias difíceis, as tempestades, as dificuldades, os momentos de escassez chegam, essas pessoas diminuem as suas expectativas e logo diminuem a sua esperança. Mas o texto bíblico diz, Abraão creu contra a esperança do mundo e com a esperança que vem de Deus. Prisioneiros da esperança são um povo que entendem que chutar o balde não pode ser uma opção para nós. Chutar o balde não pode ser uma opção para nós, na perspectiva de nós estarmos presos, arraigados à promessa e não às circunstâncias. Nós precisamos marchar, nós precisamos avançar, nós precisamos dar passos em busca da promessa e do desígnio de Deus para nós. Daí então, eu convido vocês para mais uma vez voltarmos para o texto bíblico. Eu te convido agora para dar um salto e vá lá para o capítulo 5, versículo 1 de Romanos. Porque nós sabemos que a Bíblia, ela é o manual de Deus para nós.
Mas a Bíblia não é apenas o manual no qual está apresentado o plano de salvação, e ainda que ele seja tudo e muito mais do que merecíamos ou que precisávamos, mas a Bíblia também é o manual no qual o Pai decide revelar-se aos seus filhos. Não leiamos a Bíblia apenas como manual para a salvação, não, leiamos a Bíblia e nos conectemos a ela como a forma como Deus disse: eu vou me revelar aos meus filhos. É um pai buscando o tempo todo revelar-se aos filhos. É um pai que, ainda que por vezes ele fique um pouco calado quando nós gostaríamos de ouvi-lo, mas ele não está indiferente ou distante de nós. É um pai que está pronto sempre a se revelar a nós. E olha o que diz Romanos 5, do versículo 1 em diante. Diz o seguinte: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Diga amém por isso. Por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes. Nós precisamos ter uma esperança tão forte que seja impossível diminuí-la frente às tempestades da vida. Nós precisamos ficar firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Versículo 2, versículo 3. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Não só isso, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz um caráter aprovado. Diga comigo, caráter aprovado. E o caráter aprovado produz esperança. A esperança com a qual Abraão creu e que nós precisamos crer é uma esperança de um caráter aprovado. É uma esperança que, frente às tribulações, produz perseverança. Frente à perseverança, produz caráter aprovado. E frente ao caráter aprovado, resulta em esperança. É uma esperança firme, que não pode ser diminuída por nada. Versículo 5. E a esperança não nos decepciona. Olha que legal. Nós podemos decepcionar com as pessoas. Nós podemos decepcionar com as promessas humanas que nos foram feitas. Mas a bondade de Deus e a sua palavra garante para nós que a esperança de Deus, ela nunca irá nos decepcionar. A esperança que vem de Deus, ela jamais irá nos decepcionar. Versículo 5. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Sabe o que é o amor que Deus derramou a nós? É o selo de que a esperança que vem dele jamais irá nos decepcionar. Se exercemos a fé, recebemos e desenvolvemos a esperança, e depois temos enxertados em nós o amor que vem de Deus. O amor que vem de Deus é o amor que suprime toda e qualquer adversidade. Por isso, alguns princípios bíblicos que podem nos ajudar acerca de como lidarmos com as dificuldades, com as adversidades e mantermos firmes a nossa esperança em Deus. Se a esperança é a manifestação da nossa fé genuína, nós precisamos crer, como está em Romanos 8, 28, que temos a certeza de que ao final todas as coisas irão cooperar para o nosso bem. Eu bem sei que quando nós estamos passando por problemas, é muito difícil entender que aqueles problemas irão cooperar para o nosso bem. Eu bem sei que no dia que nós temos a perda da nossa renda, é bem difícil entender que a perda daquela renda ao final poderá cooperar para o nosso bem. Eu bem sei, quando nós estamos numa situação de luto familiar, que é muito difícil entendermos que até mesmo aquele luto irá cooperar para o nosso bem. Eu bem sei que no momento em que nós mais contarmos com alguém, aquele alguém nos decepcionou, virou as costas para nós, é muito difícil entender que aquela circunstância irá cooperar para o nosso bem. Mas a verdade bíblica diz para nós que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe o que Abraão fazia? Quando ele levava Isaac, ele estava entendendo que mesmo levando Isaac, depois de ter sido gerado como promessa, ele entendia que inclusive aquilo iria cooperar para o bem dele mesmo. Prisioneiros ou ricos em esperança são um povo, não melhor que um outro povo, mas são um povo que estão enraizados nas verdades bíblicas, que entendem e têm a certeza de que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Um outro princípio bíblico acerca de como mantermos a esperança firme em nossos corações, lembrando-nos de que Deus nos ama de maneira incondicional. Você e eu somos amados por Deus não por aquilo que fazemos, mas porque somos
criaturas e depois filhos dele, quando o recebemos. Nós somos amados por Deus. Não há nada, o texto bíblico de Romanos também, do capítulo 8, versículo 38 ao 39, diz que nada poderá nos separar do amor de Deus. Eu não estou dizendo que nada nos separa do relacionamento com Deus, porque em Isaías 59 nós vemos que os nossos pecados, eles nos separam de Deus. Mas do amor de Deus não tem nada que nos separa. Então nós não precisamos ficar preocupados com aquilo que estão tentando nos dizer, inculcar em nossa mente, a partir dos meios de comunicação, dizendo o tempo todo: olha, você pode fazer o que você quiser, porque você continuará sendo amado por Deus. Até um certo ponto é verdade, independentemente do que façamos, nós somos amados. Nada pode nos separar do amor de Deus, nem morte, nem vida, nem tempestade, nem calor, nada, nem anjos, nem demônios. Mas os nossos pecados, eles causam entre nós e o nosso Deus separação. Isso é verdade também. Adão, ele não se separou do amor de Deus, mas Adão, ele se separou da comunhão para com Deus a partir das suas escolhas. Nós, como cristãos que somos, precisamos manter essa esperança viva em nossos corações, de que nada irá diminuir o amor de Deus para conosco. Sabe por quê? Porque a prova maior de amor ele já fez, mandando o teu filho para morrer no meu e no seu lugar. E o texto de Romanos 5,8 diz: nisso conhecemos o amor quando Cristo deu a vida por nós, sendo nós ainda pecadores. Sabe quando é que eu e vocês somos amados? Quando nós estamos amassados no fundo do pecado. Nós somos amados por Deus, né, quando estamos aqui na igreja. Nós somos amados por Deus, né, quando levantamos a nossa mão dizendo: Senhor, eu reconheço como o caminho, a verdade e a vida. Não, irmãos. Essa é uma resposta nossa àquele que nos amou primeiro, que é o próprio Deus. Então, uma verdade que precisa manter a esperança viva em nossos corações nesse tempo, sabe qual que é, irmãos? Nós somos filhos amados de Deus. Nós somos amados incondicionalmente por Deus. Um terceiro princípio bíblico acerca disso: como mantermos firme a nossa esperança, confiando que quando consagramos nossos planos e projetos a Deus, é certo que seremos bem-sucedidos. Provérbios capítulo 16, versículo 3, diz o seguinte: consagre a Deus todos os seus planos e eles serão bem-sucedidos. Diga amém por isso. Você tem o hábito de consagrar os seus planos a Deus? Você tem o hábito de consagrar as suas conversas, as suas reuniões, as suas tomadas de decisões ao Senhor? Você tem o hábito de acordar todos os dias em primeiro lugar e se colocar e consagrar a Deus? Consagrar é confiar e depois esperar por Ele mesmo. Sabe o que mantém a nossa esperança viva? É quando nós consagramos a Ele. Salmo capítulo 5, o salmista Davi diz: logo pela manhã eu apresento ao Senhor em oração os meus pedidos e eu espero nele o restante do dia. Sabe o que é eu espero nele? Eu mantenho a minha esperança firme nele. O grande problema é porque muitas vezes nós dizemos confiar, mas não manifestamos essa confiança ao Senhor com as nossas atitudes. Nós oramos: Deus, o Senhor pode fazer tudo em todo, o Senhor pode fazer isso por mim, mas nós temos dificuldade no final das contas em mantermos a esperança e confiarmos que Ele vai fazer o que é melhor. Nós precisamos, como resposta a uma geração que deseja permanecer firme, prisioneira à esperança apenas, e não à intimidação, e não às dificuldades, e não às adversidades, prisioneiros da esperança. Nós precisamos nos manter certos de que quando consagramos a Deus os nossos planos e projetos, eles serão bem-sucedidos. Levante suas duas mãos aí bem alto e consagre os seus planos e seus projetos a Deus agora. Senhor, nós estamos juntos aqui, nós somos uma igreja que cremos no poder do Espírito Santo. Nós sabemos e cremos que o Senhor está neste lugar antes que aqui chegássemos. O Senhor é aquele que está conosco em todo o tempo, em todos os lugares, em todas as circunstâncias. O Senhor nos ama de maneira incondicional. E juntos agora nós consagramos os nossos planos, projetos ao Senhor. Nós consagramos os nossos dias, nós consagramos os nossos relacionamentos, as nossas famílias, as nossas casas. Deus, nós consagramos os nossos filhos, aqueles que são casados. Deus, nós consagramos os nossos casamentos ao Senhor. Deus, nós consagramos os nossos negócios. Deus, nós consagramos os negócios que ainda não existem, mas nós chamamos eles como se eles já existissem, ó Pai. Nesta manhã nós estamos juntos, Pai, dizendo que nós cremos e confiamos no Senhor em todo tempo, em nome de Jesus. Provérbios 3, 5 e 6 diz:
Coloque Deus em primeiro lugar em todos os seus caminhos. E Ele te fará bem-sucedido. E Ele endireitará as suas veredas. Sabe como é que nós vamos manter a nossa esperança firme, consagrando tudo a Deus e colocando Ele como o primeiro das nossas vidas? Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. É um caminho, irmãos. O caminho da esperança. Se a esperança é a irmã do meio, se de um lado está a fé, do outro lado está o amor, e a esperança está no meio, eu preciso dizer que a esperança é a parte fundamental dos caminhos pelos quais andamos. A esperança, ela precisa ser mantida em todo e qualquer momento. Um outro princípio bíblico, irmãos, para mantermos a nossa esperança viva nesse tempo, sabendo de que os sonhos de Deus são infinitamente maiores e melhores que os nossos. Abram suas Bíblias em Isaías capítulo 55. Isaías 55. Versículo 8. Olha o que diz. O Senhor dizendo ao seu povo: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Sabe o que é o interessante? Muitas vezes nós já lemos e relemos esse texto várias vezes na nossa jornada de fé. Ou talvez alguém está ouvindo pela primeira vez. Nós damos o devido valor, nós guardamos isso, mas nós não damos a devida importância todos os dias a esses versículos. Agora vem um mentor dos nossos dias, vem um grande influencer, deixa ele postar essa frase dizendo: olha, eu preciso dizer que existe algo que é incrível, que os pensamentos daquele que tem tudo sobre as mãos é muito maior e muito melhor que o seu. As pessoas se enchem de esperança. Eu não estou diminuindo a importância das imersões, não estou diminuindo a importância dos treinamentos, das mentorias. Eu só estou dizendo e me ajudando e te ajudando a pensar por que o nosso coração não se enche de tamanha esperança quando lemos uma verdade sobre essa na Bíblia. E esses dois versículos, irmãos, eles deveriam estar guardados nas tábuas do nosso coração. Esses dois versículos deveriam estar tatuados na nossa mente, não é no nosso corpo, não é na nossa mente, nos lembrando todos os dias de que os pensamentos de Deus são infinitamente maiores e melhores que os nossos. Sabe o que é entender isso? É saber que o nosso pensamento, ele está vendo essa realidade aqui, mas o pensamento de Deus é alguém que vê sobreposto, é alguém que vê acima de tudo. E enquanto nós estamos vendo só os BOs, só as dificuldades, só as perdas, Deus está vendo de maneira muito superior. E do mesmo jeito, quando está tudo dando certo, nós precisamos continuar crendo que Ele continua também tendo pensamentos ainda maiores e melhores que os nossos. Manter a esperança é estar apegado às verdades bíblicas, irmãos. Manter a esperança é entender que os sonhos de Deus, eles são infinitamente maiores e melhores que os nossos. Quantos creem nisso? Quantos têm sonhos aqui? Quantos têm sonhos? Aquele famoso discurso do Martin Luther King, I have a dream. Eu tenho um sonho. E no mesmo discurso ele diz: olha, o humano que deixou de sonhar, ele deixou de viver. Nós temos que nutrir os nossos sonhos. Agora, quer a boa notícia? Os sonhos de Deus ainda são melhores do que esses seus sonhos. O meu sonho, o teu sonho, talvez, é algo incrível. O meu sonho, o teu sonho, talvez, é algo muito legal. É algo que as pessoas vão ficar: uau, como que vocês estão experimentando isso? Como que vocês chegaram a esse lugar? Mas sabe o que é a melhor das notícias? A Bíblia é quem está dizendo que os sonhos de Deus, eles são muito maiores e melhores que os nossos. Os sonhos de Deus, eles são muito melhores que os nossos, Arthur. Eles estão além dos nossos. Uma outra verdade bíblica para mantermos a esperança firme todos os dias. Provérbios capítulo 15, versículo 13. E depois o 30. Provérbios 15, 13. A alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. Agora dê um salto para o versículo 30. Um olhar animador dá alegria ao coração,
e as boas notícias revigoram os ossos. Eu tenho uma mensagem para mim e para vocês nesta manhã e para esta igreja local. Que nós sejamos um povo que mantenha um olhar animador e que nós sejamos portadores de boas notícias. Para dar más notícias, o mundo está cheio. Para falar sobre guerra, nós não precisamos fazer esforço nenhum, o mundo está postando guerra o tempo todo. Para falar de discórdia, nós não precisamos esforçar e nem colocar no buscador. Basta pegar o celular, basta pegar o jornal, basta ligar a TV, que prontamente vai aparecer à nossa frente. Eu quero te desafiar e me desafiar, como portadores e prisioneiros da esperança que somos em Deus, como Abraão foi, que nós sejamos pessoas que tenhamos um sorriso nos olhos, um sorriso nos lábios, um sorriso no rosto, e que nós sejamos portadores de boas notícias. Onde tiver um de nós aqui, que nós cheguemos com um sorriso no rosto e com uma boa notícia. Vire para a pessoa que está do seu lado e espera ela sorrir para você de verdade. Essa é uma boa oportunidade para você sorrir para alguém. Sorriam mais, irmãos. Por que ficamos com a cara tão amassada? Por que ficamos com a cara tão triste? Imagine só as pessoas chegando nos nossos negócios. Eu imagino só as pessoas chegando no voo que o Ael está comandando e sabendo que o comandante daquele voo é um comandante portador de boas notícias, irmãos. Você voa até mais tranquilo. Meu sonho é voar um dia no avião que o Ael estiver comandando, porque aí eu vou mais tranquilo. Qualquer coisa eu tenho medo, gente, mas eu confio em Deus, não é? Agora imagina, eu tenho muito medo, né? Agora imagina só, você entra num voo, você chega lá, tá os comissários de bordos com a cara moribunda, desanimada, tipo mamão amassado, ficou 3 dias na geladeira. Aí você chega, os comissários e as comissárias estão lá te esperando com um cara desanimado, dizendo, vai dar ruim. Ixi, esse avião não sei se chega no destino não. Gente, pensa comigo. Nós somos aqueles que podemos ser os portadores das boas notícias. Nós somos os comissários de bordo do reino de Deus na terra. Nós somos os portadores das boas novas. E aí as pessoas entram lá, imagina entrar no negócio do Edinho, e o Edinho está com a cara cabisbaixa, desanimado, a pessoa nem vai querer comprar, vai embora na mesma hora. Agora chega lá, o Edinho está com um olhar, com um sorriso no rosto, está com boas notícias, dizendo, vai dar certo. Eu vim aqui comprar 2 peças para minha construção, que só está aumentando. Não, mas você vai terminar, pode comprar 5 que vai dar certo. Irmãos, prisioneiros da esperança, são esses que entenderam o que Provérbios diz. Um olhar animador dá alegria ao coração, e as boas notícias revigoram os ossos. Quantos querem ser revigorados nesta manhã? Tem uma palavra de Deus para nós. Portadores de boas notícias, eles têm os ossos revigorados. Não estou falando para você ser falso, mas para você crer no Deus que te chamou e no Deus que te prometeu. De fato, a fé vem pelo ouvir a palavra. Quando eu ouço a palavra, quando eu guardo a palavra no meu coração, eu digo, cara, é aquela frase que uma vez eu ouvi numa pastelaria, eu guardei ela no meu coração. Aqui até a tristeza salta de alegria. Irmãos, nós precisamos ser esse povo. Nós precisamos ser esse povo. Nós precisamos ser o povo. Próximo princípio. Sabe por que nós temos a coragem de nos apropriar desse provérbio? E deixar com que o sorriso saia dos nossos rostos. E deixar com que a alegria tome conta do nosso coração. E que as boas notícias saiam dos nossos lábios. Porque o texto bíblico nos garante que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 30, versículo 5. O salmista diz, o choro dura uma noite. Marcos, hoje é domingo. A certeza é de que amanhã, segunda-feira, no meu tempo, Marcos, de segunda-feira de amanhã vai estar tudo certo? Não. Porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Mas o que nós cremos, como Abraão creu, é que diante da promessa, o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. A noite aqui fala da escuridão. A noite aqui fala de fato das dificuldades. A noite aqui fala dos medos, das circunstâncias aparentemente improváveis. Mas o dia fala do brilho daquele que é reluzente e que matou a própria morte. No domingo pela manhã, o Senhor venceu a própria morte. E nós iremos vencer.
Um outro princípio caminhando para o nosso fim. Para mantermos a esperança viva em nossos dias, nós precisamos saber que mais importante é o fim das coisas e não o começo. Eclesiastes capítulo 7, versículo 8, parte A. O fim das coisas é melhor do que o seu início. Vou repetir. O fim das coisas é melhor do que o seu início. Isso aqui é só para aqueles que creem. Abraão, antes de gerar Isaac, ele estava apegado ao fim, à promessa. Abraão, depois que gera Isaac, está indo para levar Isaac para o sacrifício. Ele continua apegado ao fim das coisas e não ao começo. Sabe o que mantém a nossa esperança viva, firme e reluzente todos os dias? A certeza de que o fim das coisas é melhor do que o início. O fim de uma partida de futebol, ela é mais importante que como começou. O fim de um campeonato, ele vai dizer mais do que o começo de um campeonato. O fim de uma corrida, ela é mais importante do que o começo. Eu sempre me lembro, quando eu falo sobre isso, do Usain Bolt, aquele jamaicano que até hoje é o maior corredor de todos os tempos. Existe um outro jamaicano que está sendo preparado para bater os recordes dele. Mas a ciência do esporte comprovou por várias vezes, e eles não conseguiram entender como que o Bolt conseguiu quebrar todos os recordes, como que ele conseguia ganhar todas as corridas e sair ao final rindo e fazia depois o sinal do raio. Sabe por quê? Porque a saída do Bolt era ridícula comparada com os outros concorrentes. Entre os 8, cada um ocupando uma raia, o Bolt, quando saía para a prova final, para a bateria final, o Bolt normalmente na saída dele ele ficava em terceiro, quarto, quando melhor em terceiro. Por quê? Pela estatura, pela envergadura, até que o corpo dele respondia às suas marcas, pronto e vai, e ele saía correndo. Observem, procure depois no YouTube. O Bolt ele ficava para trás, irmãos, mas tinha um negócio que ninguém nunca teve, que a ciência do esporte até hoje não conseguiu explicar. Do terço final da prova até o seu fim, o Bolt era e foi imbatível. E ele saía e chegava depois sorrindo. Ele começava lamentando ou com dor ou ficando para trás. Mas o fim das coisas é o mais importante. Eu estou falando dele hoje por quê? Porque se o fim dele fosse como o começo na corrida, de nada adiantaria, eu talvez nem contaria a história dele. Eu estou nesta manhã dizendo a você e a mim, que eu não sei como que está hoje para você. Eu não sei como que estava a semana passada, mas eu só sei que nós somos uma igreja que estamos decididos a andar por um caminho permanente de esperança em Deus. O que eu posso dizer a vocês é que nós somos um povo, uma comunidade de fé, que escolhemos sim sermos prisioneiros da esperança. Escolhemos sim confiar em Deus em toda e qualquer circunstância. As dificuldades, elas vão bater a porta, mas elas nunca serão maiores do que o nosso Deus. Elas nunca serão maiores do que a nossa crença, a nossa fé e a nossa esperança em Deus. Chegou ao fim dessa mensagem, lembrando a vocês o que o profeta Jeremias, tido por alguns e por muitos, na verdade, como o profeta chorão, inspirado por Deus, ele escreveu em Jeremias 31:17: há esperança para o teu futuro. Esperança é o quadro pintado de um futuro desejado. Mas em Deus, o futuro desejado não é apenas um futuro em que nós não tocamos, é o futuro do presente. Em Deus, a esperança que temos é a convicção de fé de que esperança é o quadro pintado de um futuro desejado que iremos acessá-lo, que iremos experimentá-lo. Eu te convido a se colocar de pé nesse momento. E antes de orarmos, na mesma perspectiva, logo depois do texto de Jeremias, vem Lamentações. Alguns acreditam que pelo tipo de escrita tenha sido o próprio Jeremias. Outros não chegam a afirmar. Mas eu sei que é um texto bíblico muito clássico. Lamentações 3, versículo 21. Olha o que a Bíblia diz: todavia, lembro-me do que pode me dar esperança. Em outras versões diz: eu quero trazer à memória o que me dá esperança. Eu disse para vocês que no Antigo Testamento, 66 vezes na versão Almeida aparece o termo esperança.
No Novo Testamento, na mesma versão Almeida, 33 vezes aparece a palavra esperança. Nessa contagem dá 99. Por que 99 eu não sei, simplesmente estou dizendo. Mas o que eu sei é que esperança é um termo, um tema e um assunto bíblico indispensável para a nossa fé, indispensável para a nossa caminhada. O mesmo texto de Lamentações continua dizendo: todavia lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Diga amém por isso. Versículo 23: renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. Diga comigo: Deus é fiel. Não diga mais forte: Deus é fiel. Sabia que nos mantém firmes, prisioneiros da esperança, certos de que a fidelidade de Deus ela é grande, ela é incalculável, ela é inestimável, inconcebível dentro da perspectiva humana. Versículo 24: digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor. É colocando a alma no lugar, é sujeitando a alma ao espírito, e que depois o nosso corpo se sujeita à alma e ao espírito também. Eu digo ao Senhor, eu digo a mim mesmo, o Senhor é a minha porção, o Senhor é a minha herança. O texto continua dizendo: a minha porção é o Senhor, portanto nele colocarei a minha esperança. O convite dessa manhã é para você pegar no seu bolso, nos seus bolsos, nas suas contas, e depositar tudo no depósito celestial, a sua esperança. Talvez hoje o seu saldo de esperança está curto, talvez está até negativo, talvez está lá vermelho, mas eu quero te dar uma boa notícia: quando depositamos nele a nossa esperança, ele nos leva a viver as promessas, ele nos leva a usufruir. Versículo 26, versículo 25: o Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele. Quantos querem colocar a sua esperança no Senhor? O Senhor é bom, irmãos. Não sou eu que estou dizendo, a Bíblia está dizendo a mim e a vocês: o Senhor é bom. Mas para quem? Para aqueles que colocam a esperança nele. Foi o que Abraão fez. Abraão pegou a esperança dele. Eu tenho 100 anos, Sara também já está passada de idade, mas eu coloco a minha esperança no Senhor. É sobre pegar a esperança e depositar nele. Versículo 25: o Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. 26: é bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Coisa boa, irmãos, sabe o que é coisa boa? É esperar no Senhor. Coisa boa é confiar no Senhor. Coisa boa é manter-se firme no Senhor. Termino dizendo a vocês Salmo 51:10. O salmista diz: Senhor, coloque em mim um coração puro e crie em mim um espírito inabalável.